Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha esposa foi vítima de uma amarração amorosa. Esse relato que eu compartilho agora é algo que aconteceu comigo e com a minha esposa Paula há cerca de 8 anos. E foi um evento que mudou nossas vidas para sempre e até hoje é muito difícil lembrar disso tudo. Para isso, Luciano, é necessário voltar no tempo e começar tudo desde o começo, pois só assim você e os seus inscritos vão conseguir compreender a dimensão e a seriedade de tudo que nos aconteceu. A história é um pouco longa e eu não posso deixar escapar nenhum detalhe. Eu espero que todos acompanhem a minha história até o final antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Eu juro que eu vou ler todos os comentários. Todos os nomes dessa história foram trocados e eu gostaria que o meu verdadeiro não fosse revelado. Minha esposa Paula nasceu no dia 12 de junho, que, como todos sabem, é o Dia dos Namorados. Então, no seu aniversário de 22 anos, Paula e sua família decidiram celebrar seu aniversário e, ao mesmo tempo, o Dia dos Namorados com uma festa na casa de uma das tias dela. Naquela noite, todos os convidados chegaram vestidos de vermelho e alguns de rosa. Havia comida em abundância na cozinha da Dona Margarida, que era dona da casa e tia de Paula. Ela era uma daquelas senhoras antigas que fazem todo tipo de comida, e principalmente em grande quantidade, e o fazem com um tempero maravilhoso. Então, com isso, grande parte do sucesso da noite estava praticamente garantido. Naquela ocasião, a tia Margarida convidou o seu namorado, Juliano, com quem ela estava há pouco mais de 3 meses. E ele, ao saber que a festa daquela noite era para minha esposa, decidiu levar um presente para ela. Minha esposa e eu não conhecíamos o Juliano muito bem. No entanto, em várias ocasiões, a tia Margarida o levava para festas e reuniões da família. Eu devo confessar que desde que eu o conheci, eu tive uma má impressão dele. E eu senti imediatamente que ele não era uma pessoa confiável e era alguém com quem se devia ter muito cuidado. Com o passar do tempo, à medida que fomos nos conhecendo melhor, ele me desagradou ainda mais. E eu digo isso porque ele se aproximava muito da minha esposa e procurava apenas conversar com ela e ter a sua atenção. Paula é uma mulher muito bonita e encantadora, tanto em personalidade quanto em outras qualidades, e é por isso que eu me apaixonei por ela e eu a pedi em casamento. Constantemente, o Juliano não se importava se eu estava presente. Em várias ocasiões, eu também deixei claro para minha esposa que aquela situação me incomodava, porque eu estava certo de que aquele homem a desejava. E ele era cara de pau ao ponto de deixar isso bem claro abertamente. Diante disso, Paula, a minha esposa, me pedia para não sentir ciúmes, dizia que me amava e que jamais seria capaz de me trair, muito menos com alguém como Juliano, que era namorado da sua tia e um homem muito mais velho. Eu acabei confiando na minha esposa porque, apesar de tudo, aquele cara, além de não ser bonito, também, como ela disse, era um homem muito mais velho. Naquele dia do aniversário da Paula, Juliano, ao se aproximar, entregou um presente e disse umas palavras que fizeram meu sangue subir a cabeça. Ele disse: "Paula, eu te dou esse presente com muito carinho porque você é a aniversariante mais bonita e especial dessa família. Você está linda com esse vestido, é como uma deusa grega. Seu marido tem realmente muita sorte por ter você." Quando ele terminou de dizer isso, o maldito me olhou como se estivesse querendo me envenenar.
Enquanto isso, a minha esposa pegou o presente e agradeceu, um tanto desconfortável, e se preparou para abri-lo. O presente era um leão de pelúcia cor-de-rosa com um nariz vermelho e uma juba roxa. Minha esposa gostou muito e achou encantador, mas para mim aquele presente era um tanto infantil. Mas isso não era tudo. Na sacola do presente havia algo mais. Juliano pediu a Paula que procurasse, e quando a minha esposa colocou a mão, ela tirou uma caixa de chocolates em forma de coração. Todos ficaram surpresos com aquele gesto, já que parecia mais uma declaração de amor, principalmente quando o Juliano mencionou o seguinte: esses chocolates que você tem nas mãos, Paula, eu não comprei em uma loja. Bem, a caixa sim, mas os chocolates, eu mesmo comprei os ingredientes para prepará-los especialmente para você. Eu espero que você goste. A tia Margarida, como se não percebesse o que estava acontecendo, disse estar muito agradecida a ele pelo presente que ele deu a Paula. E, por sua vez, disse em voz alta que Juliano sabia fazer vários tipos de doces muito saborosos porque ele trabalhava em uma padaria e estava se dando muito bem em seu trabalho. Mesmo com esse tipo de detalhes, a festa e a convivência continuaram até o amanhecer. Paula e eu chegamos em casa muito tarde e nos levantamos só depois do meio-dia. Ela decidiu abrir os presentes que recebeu na festa de aniversário. Eu disse que tudo bem e que enquanto isso eu prepararia o café. Eu estava indo para a cozinha quando eu vi aquela pelúcia de leão colocada no centro da sala. Eu fiz uma careta de desagrado e depois liguei a cafeteira. Ao levar os cafés para a sala e ver novamente aquela pelúcia, algo em meu peito não me dava um bom pressentimento. Eu senti que havia algo de errado com aquele presente que Juliano deu para minha esposa. Eu senti como se aquele cara sempre tivesse intenções ocultas nos gestos que teve no aniversário da minha esposa. Eu não podia aguentar a vontade de perguntar a Paula sobre aquele presente do Juliano. Então eu perguntei: meu amor, você realmente quer ter essa pelúcia que o velho do Juliano te deu? É que algo não me parece totalmente certo com esse senhor. Eu juro que por mais que eu tente não pensar mal, há algo que não me deixa tranquilo sobre ele. A Paula sorriu diante de minhas palavras e me disse para deixar de pensar no Juliano, que ela amava apenas a mim e que jamais me deixaria nem pelo Juliano e nem por ninguém. Ela me pediu para confiar nela e implorou para deixarmos esse assunto para trás. Eu prometi que tentaria, e isso não evitou que naquele mesmo dia a Paula atacasse a caixa de chocolates que Juliano deu a ela e os comesse todos. Luciano, os dias se passaram e a rotina de nossas vidas seguiu conforme o esperado. Mas, após algumas semanas, algumas coisas entre Paula e eu começaram a dar errado. Às vezes brigávamos por coisas realmente bobas. Ela reclamava comigo do volume alto da televisão ou porque eu deixava alguma porta do armário da cozinha aberta, situações que antes ela nunca reclamava. Mas naquele momento, tanto aquilo quanto muitos outros detalhes simples se tornaram tão irritantes que ela e eu sempre acabávamos discutindo e até nos ofendendo. Uma evidente distância começou a crescer entre nós. E o pior começou quando a Paula não quis mais ter intimidades comigo. Ela constantemente usava como pretexto que estava cansada do trabalho, que tinha dor de cabeça, que estava sem ânimo. Eu também comecei a notar que à noite a Paula tinha sonhos estranhos, porque enquanto ela dormia, ela se contorcia e gemia como se estivesse tendo sonhos eróticos. Às vezes, ela acordava suada e agitada por causa desses sonhos. Eu perguntei muitas vezes o que estava acontecendo, por que ela estava assim e com o que ela tinha sonhado. Mas eu só via no rosto da Paula muita ansiedade, confusão e ao mesmo tempo uma irritação, porque ela não se sentia à vontade quando eu lhe perguntava essas coisas. Uma noite, eu fui acordado pelos gemidos fortes de prazer que a Paula estava tendo.
e quando ela conseguiu acordar, eu perguntei como ela estava se sentindo, mas ela me respondeu: "Pare de me interrogar, Francisco. Você é detetive ou quê? Me pergunta uma coisa atrás da outra. Me deixe em paz. Já estou começando a ficar cansada com suas atitudes e inseguranças." Então, ela se levantou da cama, pegou o travesseiro e disse que iria dormir no sofá da sala. Com o passar dos dias, as coisas só pioravam. Eu não aguentei mais ser tratado daquela forma, e uma vez que eu tentei beijá-la quando estávamos na cama, ela reagiu de uma forma muito irritada. Eu então comecei a suspeitar que talvez ela estivesse envolvida com outro homem, porque sua mudança foi muito repentina. Mas eu decidi tirar essa ideia da cabeça, pois ela não era saudável para mim. Talvez ela estivesse certa e eu não passasse de um inseguro e desconfiado, um ciumento. Naquela noite, eu fiquei pensando que eu deveria me desculpar com a minha esposa. Então eu desci lentamente para a sala, mas eu parei porque eu ouvi a Paula falando ao telefone com alguém. Aquilo soou muito estranho porque era praticamente de madrugada. Eu pensei que fosse uma das suas amigas ou a tia Margarida, mas o que eu ouvi realmente me machucou muito. Eu ainda me lembro daquele momento em que ela segurava o telefone enquanto dizia: "Eu juro que não sei mais o que está acontecendo com Francisco. Cada dia ele está mais insuportável. Ele me irrita com tantas perguntas e sempre está com ciúmes de você, quando na verdade você é um amor, Juliano. Como eu gostaria que o Francisco fosse assim comigo como você é." Luciano, eu não pude acreditar. A minha esposa estava falando ao telefone escondido com aquele maldito no meio da noite. E o pior de tudo é que ele estava abraçada com aquele maldito leão de pelúcia. Eu fiquei muito injuriado com o que eu estava ouvindo e milhares de perguntas me vinham à mente. Por que minha esposa estava falando com aquele velho do Juliano? Desde quando essa amizade tão íntima entre os dois começou? O que mais ela estava me escondendo? Eram perguntas que eu fiz a mim mesmo enquanto voltava para a cama. Eu não queria pensar no pior, que a Paula estava me traindo com aquele velho. Mas era muito difícil para mim tirar isso da cabeça. No dia seguinte, depois de dormir muito pouco, eu me levantei. Ao passar pela sala, minha mulher ainda estava dormindo no sofá, abraçada àquele leão de pelúcia. Eu só a olhava e na minha mente passavam coisas que eu não queria nem pensar, como, por exemplo, encher aquele velho abusado de porrada por se envolver com a minha esposa e por causa daquela estranha intimidade que eles tinham. Um dia, quando eu estava sozinho em casa, eu recebi uma ligação da tia Margarida que aparentemente queria falar com a Paula. Eu disse a ela que a minha mulher estava no trabalho. No tom de voz daquela senhora havia algo triste, e ela me disse que ela e seu namorado Juliano haviam terminado recentemente o relacionamento, porque o Juliano sentia que o relacionamento deles havia caído no marasmo e não havia mais muita cumplicidade entre eles. Além disso, em algumas ocasiões, o Juliano havia sido bem desrespeitoso com a tia Margarida, simplesmente pelo fato dela ser uma mulher mais velha. Eu fiquei ouvindo a tia Margarida desabafar. Ela estava muito triste e me disse que doía saber que o Juliano poderia ter uma amante ou uma namorada muito mais jovem que ela. Foi então que eu tomei a palavra e comecei a contar para a tia Margarida as suspeitas que eu tinha de que a Paula estava me traindo com alguém. A tia Margarida também ficou surpresa e ela disse que jamais acreditaria que entre a Paula e eu houvesse problemas, porque ela sempre nos via bem e felizes juntos. Mas quando eu contei em detalhes tudo o que estava acontecendo e também que eu encontrei a Paula falando ao telefone com o Juliano de uma maneira suspeita, foi quando ambos chegamos à conclusão de que aquele casal poderia estar tendo um caso às escondidas. Então a tia Margarida e eu começamos a fazer um plano para descobrir o que eles poderiam estar escondendo. Naquele mesmo fim de semana, a Paula me disse que iria sair com suas amigas do trabalho
e dizia estar muito estressada e precisando de uma bebida e da companhia de suas amigas. Eu disse que não havia problemas, que ela deveria aproveitar porque não estávamos passando por uma fase fácil. Eu disse que ficaria em casa para revisar algumas coisas do trabalho. Eu comecei a achar que alguma coisa não estava certo, porque a Paula estava usando um vestido curto que deixava suas pernas à mostra. Ela usava saltos, uma blusa muito decotada, o seu melhor perfume e parecia mais que ela estava indo a um encontro romântico do que uma noite de cerveja e conversa com as amigas. Na hora, eu tive certeza de que ela estava indo se encontrar com o Juliano. Assim que ela saiu, eu liguei para a tia Margarida para investigarmos o lugar onde a Paula disse que estaria. Eu passei na casa da senhora e fomos no meu carro até o bar. Ao entrar, fomos cuidadosos para que a Paula não nos visse, mas procuramos e não a encontramos lá. Era evidente que a Paula havia ido para outro lugar com o Juliano, e as suas intenções, com certeza, não eram das melhores. Decepcionados ainda dentro do carro, a tia Margarida e eu não sabíamos o que fazer e nem para onde ir. Mas depois de alguns minutos, como um milagre, eu recebi uma ligação de um amigo de longa data e eu fiquei surpreso com o que ele me disse, pois o meu coração se partiu. Francisco, desculpe ter que te dar essa notícia, mas até onde eu sei, está tudo correndo bem no seu casamento com a Paula, não é verdade? Bem, deixe-me te dizer que aqui no bar onde eu estou com a minha namorada, a sua esposa acabou de chegar com outro cara, que aliás é um velho muito feio. Eu não gosto de fazer fofoca, amigo, mas você é o meu melhor amigo e eu tinha que te contar. Então, se você quiser vir e ver com seus próprios olhos, você já sabe onde estamos e se apresse, porque eles estão se beijando tanto que eu acho que não vão durar muito aqui antes de irem para um lugar mais reservado. Tristemente, eu agradeci a ele por ter me avisado e corri para lá. Eu tinha que ver aquilo com meus próprios olhos. A tia Margarida chorava, porque ela ouviu a conversa no viva-voz do carro. Eu me apressei ao entrar no local e, de fato, eu vi que tudo era verdade. Paula estava dançando uma música muito animada, um forró muito quente, e ela se esfregava toda no maldito do Juliano, que a tocava e respondia àqueles movimentos que a minha esposa fazia. As pessoas gritavam, incentivando-os, porque o jeito que a Paula estava naquela noite realmente me deixou muito impressionado. Todos os olhares do lugar estavam sobre eles dois. Eu esperei e assim que a música terminou eu fui até eles para confrontá-los. Assim que eu tive a chance, eu me aproximei da Paula e disse: "Agora eu entendo por que você tem tão pouca vontade de ficar perto de mim. Eu jamais esperaria isso de você, justamente com esse velho asqueroso. Você me disse que jamais ficaria com ele porque sentia nojo dele, mas eu vejo agora que o que você dizia era só para encobrir as suas mentiras. Eu nem consigo imaginar tudo que vocês já devem ter feito. Mas agora eu só quero que você pegue suas coisas e suma da minha vida." Mas a Paula não ficou calada. Ela começou a me acusar, dizendo que eu não a tratava como ele a tratava, que eu era ciumento, inseguro e não era nada carinhoso. Mas o que mais me doeu foi quando ela me disse que já havia feito amor com Juliano e que ela estava muito apaixonada porque ele a fazia se sentir melhor do que eu. Além disso, segundo ela, ele se comportava com maturidade e como um verdadeiro homem, diferente de mim que era como um moleque imaturo. Eu não quis dizer mais nada, pois eu vi que não iria valer a pena. Além disso, o Juliano, querendo parecer corajoso, tentou me confrontar, mas o miserável só me dava pena.
Além disso, eu jamais brigaria por uma mulher, muito menos por uma que não me queria. Nisso chegaram inseguranças e eu tive que sair do lugar no meu carro. A tia Margarida já me esperava do lado de fora, arrasada pela verdade que descobrimos. No caminho de volta, fomos conversando sobre o quão surpreendente tudo aquilo tinha sido. Ambos estávamos muito irritados e a Margarida fez um comentário muito estranho que na hora eu não dei importância, mas depois seria relevante. Francisco, tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. Uma mulher como a Paula jamais teria se interessado por alguém como o Juliano. Certamente aquele maldito deve ter feito algum tipo de trabalho de magia nela. De outra forma, as coisas entre eles nunca teriam acontecido. Eu fiquei sem dizer nada. Parecia loucura o que a Margarida estava dizendo. Eu não acreditava em magia. Para mim isso estava muito distante da realidade. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu a levei para casa e depois fui para a minha tentar descansar. Eu estava furioso e comecei a jogar no chão tudo que estava sobre a mesa. Eu atirei os objetos da sala por todos os lados e então eu vi o maldito leão de pelúcia que estava sobre o sofá. Eu não hesitei e peguei uma faca e com muito ódio eu comecei cortando a sua cabeça, suas patas, enfiei a faca na barriga e comecei a destruí-lo. Foi então que eu cheguei a um ponto em que de repente, ao abrir, eu não pude acreditar no que eu encontrei dentro daquele bicho. Eu fiquei gelado. Amigos, eu encontrei coisas muito estranhas. Havia um pano vermelho enrolado e dentro eu encontrei uma foto do Juliano e uma da minha esposa, ambas coladas. Eu também encontrei cabelos que pareciam ser pelos pubianos e mais 2 fotos manchadas de sangue. Uma era da tia Margarida e a outra foto era minha. Eu também encontrei uns fios vermelhos amarrados. Aí finalmente eu entendi que aquele desgraçado do Juliano tinha enfeitiçado a Paula para que ela se apaixonasse por ele. Porque obviamente a Paula, como disse a tia Margarida, não se interessaria por um velho nojento como aquele. Aí eu soube que um bom feitiço pode fazer muitas coisas, inclusive fazer com que a vítima veja a beleza na pessoa mais feia do mundo, como nesse caso que aconteceu com a minha esposa. Imediatamente eu liguei para a tia Margarida para contar o que eu encontrei dentro do leão de pelúcia. Tia, você não vai acreditar, mas o que você me disse há pouco sobre bruxaria é real. Eu acabei de descobrir. Aquele maldito do Juliano enfeitiçou a minha esposa e eu tenho provas. Eu gostaria que você mesma viesse até a minha casa para ver com seus próprios olhos. Enquanto eu esperava a tia Margarida, eu observava tudo aquilo. Aquele trabalho de bruxaria realmente me deixou assustado. Depois de cerca de meia hora, a tia Margarida chegou em minha casa e viu que, de fato, o Juliano tinha feito um trabalho de magia para enfeitiçar a minha esposa. Isso explicava claramente por que ela tinha mudado tanto comigo. Mas o que mais nos preocupava eram as fotos da Margarida e minha manchadas de sangue. Que significado poderia ter aquilo? A tia Margarida e eu pensamos que precisávamos procurar urgentemente alguém que pudesse nos ajudar. A Margarida me disse que tinha uma conhecida chamada Irene, que era uma benzedeira que sabia bem lidar com esse tipo de coisa. A tia Margarida me disse que ela poderia nos ajudar a remover esse trabalho de bruxaria e talvez até salvar o meu casamento. Além disso, ela disse que fazia questão de fazer o Juliano pagar pelo que nos fez. Luciano, eu juro, eu só queria recuperar a minha esposa porque eu a amava e eu estava disposto a perdoá-la, pois eu sabia que ela não tinha culpa. Margarida e eu, muito convencidos do que precisávamos fazer, guardamos o leão de pelúcia já destruído com os objetos dentro e os colocamos em um saco preto. Depois eu os guardei em um local seguro. Naquela mesma noite, a tia Margarida ligou para a dona Irene e pediu para marcar uma consulta para nos ajudar com aquela situação. Aquela mulher nos disse que no final de semana poderíamos ir visitá-la.
Eu estava preocupado, pois eu não tinha a menor ideia de como aquela situação terminaria. Passaram-se alguns dias e a minha esposa ainda não tinha voltado para casa. Eu estava muito preocupado. Justo um dia antes da Margarida e eu irmos visitar a Dona Irene, eu me lembro que à noite a Paula chegou em casa. Eu estava prestes a ir dormir, mas eu corri para vê-la. Então eu fiquei muito surpreso com a forma que ela chegou em casa. Ela estava muito machucada, com vários hematomas no rosto, as roupas sujas e em parte também rasgadas. Ela estava chorando e se jogou no sofá para desabafar, desconsolada. Eu fui perguntar o que tinha acontecido e ela me respondeu: "O Juliano é um canalha. O tempo todo ele só queria me usar. Eu me apaixonei por ele. Me perdoe por dizer isso, Francisco, mas é a verdade. Eu não consigo parar de pensar naquele maldito. Eu fico muito ansiosa e eu só desejo tê-lo ao meu lado. Mas eu vi que aquele desgraçado também estava saindo com outras mulheres. Eu ouvi uma ligação às escondidas de uma mulher que dizia que estava sentindo a falta dele. Aí eu não me aguentei e fui tirar satisfações e ele não negou nada. O cínico me disse que tinha várias amantes e que eu era apenas mais uma. Como ele já tinha conseguido o que queria de mim, ele me pôs para fora da casa dele. Eu fui para cima dele e o desgraçado me puxou pelo cabelo e começou a me bater. Depois ele disse que eu era como todas as outras e ainda disse que eu era muito ruim na cama e que eu não tinha a mesma experiência que as suas outras amantes. Então ele me puxou pelos cabelos e com um chute nas costas, ele me expulsou como se eu fosse um cachorro e praguejando ele fechou a porta na minha cara. Luciano, eu ouvi a Paula falar e dentro de mim eu sentia o ódio crescendo. Mas eu sabia que se eu fosse atrás daquele canalha, eu o mataria naquela noite. A Paula tomou banho, eu preparei um jantar para ela e eu pude notar a mudança drástica no seu comportamento. Ela parecia estar desorientada. Eu falei para ela comer e ela não emitia nenhum som. Ela parecia estar em outro mundo. Aquele feitiço a tinha afetado muito, e somando-se à surra que ela levou, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Eu tive que conversar com ela e mostrar tudo o que estava acontecendo. Eu falei sobre a bruxaria da qual ela foi vítima por parte do Juliano e eu mencionei que a tia Margarida havia conseguido ajuda com uma amiga. Eu falei sobre os poderes dessa mulher e como, com a sua ajuda, seria possível reverter todo o mal que aquele desgraçado havia lançado sobre ela. Eu segurei a mão da Paula e disse que eu estava ali com ela e que juntos íamos resolver o problema e superar tudo. Naquela mesma noite, a Paula dormiu na cama comigo. Eu não mostrei nenhum ressentimento, mas sim todo o amor e apoio, porque era o que eu sentia e era o que ela precisava de mim naquele momento. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, naquela mesma madrugada, a Paula começou a falar enquanto dormia e se contorcia de prazer. Ela dizia o nome do Juliano enquanto tocava o seu próprio corpo. Os sonhos que ela ainda tinha com aquele desgraçado não pararam. Eu precisava fazer alguma coisa para ajudá-la. Na manhã seguinte, fomos até a casa da amiga da tia Margarida, a Dona Irene. Ao chegarmos lá, ela nos pediu para segui-la até o quintal, e lá entramos em uma espécie de porão. Fomos entrando e descendo as escadas, chegamos a um quarto muito escuro com imagens, velas e incensos. Vimos também uma grande imagem de uma entidade ao fundo. A Dona Irene já estava bem informada sobre tudo o que estava acontecendo. Então a tia Margarida informou, e ali mesmo entregamos as coisas que encontramos dentro do leão de pelúcia enfeitiçado e também a caixa onde estavam os chocolates que também poderiam ter sido trabalhados com magia negra. Dona Irene estava examinando tudo e pediu para que não a interrompêssemos. Ela fechou os olhos e começou a respirar serenamente, movendo a cabeça para cima e para baixo, como se estivesse meditando ou entrando em transe.
Nós apenas a observávamos. A Paula estava sentada ao meu lado e de repente eu senti que ela segurou a minha mão e a apertou. De repente a dona Irene começou a dizer: "Isso que fizeram com a sua esposa é um trabalho muito sujo. É uma amarração que foi feita para fazê-la se apaixonar, para que ela desejasse apenas a ele. Ela viu que aquele porco queria que ela se ajoelhasse diante dele. Queria que ela fosse submissa e não tivesse olhos para outro homem. O pior é que ela não era o que ele esperava e no final ele percebeu que não conseguiria mudá-la. A dona Irene então disse: "Eu vejo também que as fotos de vocês estavam naquele estado cheias de sangue porque ele queria silenciá-los, fazer com que vocês não percebessem o que estava acontecendo. Mas ele queria fazer isso da pior maneira. Eu tenho certeza de que se vocês não tivessem vindo aqui, se tivessem deixado mais tempo passar, vocês dois teriam tido mortes terríveis. Eu não entendo o que acontece com esse homem. Ele é um demente. Ele não tem piedade por nada e nem por ninguém." Todos nós estávamos muito chateados, mas a tia Margarida foi a primeira a falar. "Esse homem tem que pagar por tudo que ele fez, por enfeitiçar a minha sobrinha, por maltratá-la e principalmente porque, por culpa dele, a minha sobrinha quase perdeu seu casamento. Eu quero ver aquele cachorro bem morto. E eu espero que isso seja possível, Irene, porque não é justo que mais mulheres sofram por causa das perversões desse infeliz." A dona Irene apenas olhou para a tia Margarida como se tivesse aceitado o pedido que lhe fora feito. E imediatamente, depois se retirou do local por alguns minutos, voltando com algumas coisas que precisaria para o ritual. Ela pediu que a Paula se aproximasse de um círculo vermelho pintado no chão e pediu que ela tirasse toda a roupa. Ela obedeceu e ficou praticamente nua. Foi impactante vê-la sem roupa, pois todo seu corpo estava cheio de hematomas, feridas, tudo causado pela surra que o Juliano havia lhe dado. Depois que a Paula tirou sua roupa, a dona Irene se levantou na frente dela e começou a recitar uma oração ou algo assim em outra língua, aproximando-se de sua pele sem tocá-la com uma rosa que ela mergulhava em um líquido vermelho e passava no seu corpo enquanto rezava. Quando ela terminou, Margarida e eu observamos como a rosa, antes bonita e vermelha, tornou-se completamente negra e murcha. A dona Irene não deixou esse detalhe passar despercebido e disse: "Menina, você foi bastante trabalhada. Esse filho da mãe realmente te fez um trabalho muito pesado. Veja só como a rosa ficou." As intenções desse homem eram as piores. Eu não consigo imaginar o que ele fez com as outras jovens, mas não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Depois disso, ela pegou um ovo completamente branco e começou a passá-lo sobre a barriga de Paula e pelos genitais dela. E adivinha, a mesma coisa aconteceu com a rosa. O ovo que era branco ficou preto, e quando ela o quebrou para ver o interior, a clara e a gema estavam escuras e haviam larvas, e muitas moscas se aproximaram instantaneamente. Aquilo tudo era muito nojento. A Paula estava com muito medo. Ela chorava ao ouvir e ver tudo o que estava acontecendo com ela. Por último, a dona Irene voltou com um chá quente que deu a Paula. O chá não cheirava muito bem e nós não sabíamos do que ele era feito, mas parecia ter uma cor vermelho-sangue. Dona Irene entregou a xícara a Paula, mas ela não queria beber. Eu tive que convencê-la a fazê-lo, porque caso contrário, ela não melhoraria. A Paula, como pôde, tomou o chá com muito nojo. Minutos depois, ela caiu de joelhos no chão sobre aquele círculo e começou a vomitar de uma maneira terrível. Eu quis intervir, mas a dona Irene me impediu. Deixa ela. Não chegue perto, porque nesse momento todo o mal está saindo de dentro dela. Deixe que ela expulse até a última parte desses malditos chocolates que ela comeu. É evidente que ele os enfeitiçou, e todo esse mal é uma coisa que ela deve expelir sozinha.
Eu então fiquei apenas observando enquanto a Paula vomitava sem parar. O que saía de dentro dela era algo negro e também havia muito sangue. Ela estava muito fraca e doeu muito vê-la daquele jeito. Luciano, eu disse em voz alta que eu mataria aquele maldito do Juliano com as minhas próprias mãos. A tia Margarida me apoiou. Ela também queria vê-lo morto. Mas a dona Irene nos fez parar e disse: a magia negra que esse homem usou agora foi desfeita e eu estou certa de que esse mal retornará ao seu lugar de origem. Esse Juliano sofrerá, e realmente vai sofrer muito. Eu só peço a vocês que não intervenham, porque se o fizerem, esse mal também pode afetá-los. Tivemos que ser pacientes e observar como a Paula ia se recuperando pouco a pouco. A dona Irene nos disse que tudo ficaria bem e que já podíamos ir embora. Estávamos todos muito cansados e em silêncio. Levamos a tia Margarida para casa e depois a Paula e eu fomos para a nossa. Tomamos banho e fomos dormir. Eu tive certeza de que o trabalho da dona Irene havia funcionado quando eu vi a Paula dormir a noite toda sem ter mais aqueles sonhos com o Juliano. Isso me deu um bom pressentimento e eu sabia que as coisas iriam voltar à sua normalidade. Então os dias foram passando e as coisas estavam cada vez melhores entre a minha esposa e eu. Conversamos sobre tudo e ela me pediu perdão pelo que aconteceu, mas também me disse que não conseguia entender como não conseguia conter o desejo de estar com aquele homem. No final, nos reconciliamos e voltamos à nossa vida normal. Então, uma manhã, a tia Margarida nos ligou para nos dar uma notícia chocante. O Juliano havia sido encontrado morto em sua casa. Quando o SAMU chegou, ele já estava morto há muitas horas e tudo indicava que ele havia sido assassinado. Eu digo isso porque encontraram aquele miserável amarrado em sua cama. Aparentemente, ele estava com alguma mulher, mas algo deu errado, e a mulher com quem ele estava foi mais sádica do que ele, e o fez sangrar até a morte. Eu fiquei torcendo para que aquele maldito tenha gritado desesperado em agonia até ver a morte se aproximar lentamente dele. Aparentemente, ele havia sido vítima de alguma vingança, ou simplesmente ele deve ter se metido com a mulher errada. A voz da tia Margarida ao telefone tremia. Ela estava muito assustada, mas também muito emocionada. Luciano, agora eu acredito que tudo na vida tem um preço. Aquele que quiser se passar por esperto tem que estar preparado para um encontro definitivo com seu próprio karma, e a hora do Juliano havia chegado. Na verdade, eu não sinto remorso e nem culpa pelo que aconteceu, pois ele mesmo procurou por isso. E eu acho até que saiu barato demais. Eu gostaria de tê-lo visto sofrer mais, mas isso não dependia de mim. Da minha parte, eu estou muito feliz com a minha esposa. Já se passou muito tempo desde esses incidentes, e eu sei que é pouco provável que algo assim aconteça novamente. Mas, caso aconteça, eu sei que temos a proteção que a bruxaria pode nos oferecer. Porque, por melhores pessoas que sejamos, sempre é bom saber se defender sem medo de ir até as últimas consequências. Muito obrigado pela atenção de todos.